A paz do Senhor, meus jovens da Assembleia de Deus de Campo Grande, a DCG. Quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela vida do nosso bispo Daniel Malafaia, pela oportunidade de estar hoje falando aos jovens, também a bispa Gemima. Quero louvar a Deus pela vida da Laís Malafaia, a missionária Laís, pela oportunidade, Laís, e pelo convite. Também externando a minha alegria ao seu esposo, pastor Daniel Malafaia Filho. Meu carinho, meu respeito a todos vocês. E eu vim falar nesta manhã sobre a obra de Deus. A obra de Deus para os jovens dentro da casa de Deus, que é um exercício, o tema que foi nos proposto, exercício do serviço. A palavra que foi como referência foi 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. E eu fiquei aqui vendo a história desse jovem e a história do seu referencial. Quem escreve para ele, todos nós sabemos que é Paulo. Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo estava escrevendo numa preocupação com Timóteo, um jovem que estava começando a sua carreira. Paulo escreve, mas Paulo estava preso. E por Paulo estar preso, o sentimento de Paulo era que Timóteo não viesse a fracassar. Que Timóteo não viesse a esmorecer na obra de Deus. Não viesse a deixar a obra de Deus. Porque a obra de Deus é essencial, principalmente para o início, para quem está começando, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para que eles vejam e tenham ânimo de prosseguir avante e não venham esmorecer naquilo em que foi proposto, em fazer no reino de Deus. Então Paulo vem dizendo, olha, no versículo de número 7, não, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Aí vem, versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, atual, e da vida que há de vir. E interessante que ele depois vem dizendo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Paulo estava preocupado. Paulo estava temeroso que esse jovem menino viesse a esmurecer, a parar. E Paulo lhe manda uma mensagem de estímulo. Paulo lhe joga uma vacina. Paulo lhe joga um antídoto. Olha, não despreze. Não despreze o dom que há em ti. Te lembra, Timóteo, olha, alguma coisa foi lhe proposta. Timóteo, não olhe para mim agora como um momento falho e nem um momento de você se esmurecer por eu estar preso. Porque no Evangelho, muitas das vezes, ó Timóteo, você pode até passar por isso.
por amor a Cristo, sofrer decepções, né? E perseguições, você sofrer abatimentos, o seu emocional pode vir abaixo e podem até te prender. Mas olha, não te esquece de uma coisa, uma mão foi colocada por cima de você. Uma profecia foi colocada em cima de você. Então eu venho aqui neste dia, nesta manhã, dizer para você o seguinte: quando a vida do jovem já é colocada em exercício na obra de Deus, pode-se chegar sim a um momento de esmorecimento. Mas a palavra para você nesta manhã, nesse momento em que nós estamos vivendo, é, primeiramente, se você está passando por isso, não esmoreça a sua fé. Porque se nós conseguimos, se o bispo Daniel Malafaia conseguiu, se o pastor Daniel Filho conseguiu, se a Laís Malafaia conseguiu, você também vai conseguir. Não arreie as malas. Olhe para dentro de você e desperte algo que está dentro de você. Existe algo que foi implantado dentro da tua vida, existe algo que foi colocado dentro da tua vida, existe alguém que colocou a mão sobre a sua cabeça e acreditou em você. Desperte isso neste dia em nome de Jesus. Coloque isso para aflorar. A obra de Deus, ela é pesada, mas não é um peso. Deu para tu entender? A obra de Deus, ela é pesada, ela tem um caminho espinhoso, mas ela não é um peso e não te coloca numa posição de perdedor, e sim numa posição de vencedor. Se você despertar nesse dia o dom que está dentro de você, você vai destrinchar isso e vai ver uma saída para você vencer todos os dias da sua vida. Mas há algo que Deus nos chama para a obra de Deus, que é colocar a mão para fazer a obra de Deus. Eu, na minha caminhada, eu sempre quis fazer algo para Deus. Na minha caminhada, eu sempre quis fazer. Eu sempre fui envolvido com a obra de Deus. E ser envolvido na obra de Deus é algo maravilhoso. Quando você se envolve, você não tem tempo para o pecado. Quando você se envolve, você não tem tempo para pensar besteira. Quando você se envolve, não tem tempo para rodinhas, para discussões fajutas. Quando você se envolve, você não tem ouvido para outras coisas. Você somente se envolve com a obra e com o reino de Deus. Quando você se envolve com a obra de Deus, você não dá espaço para Satanás colocar coisas na sua mente para tentar parar você. Ele vai tentar, porque a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor bramando como leão. Mas do nosso lado existe um exército de anjos nos guardando 24 horas, até quando você está dormindo. Quando você está dormindo, os anjos do Senhor estão ali acampados ao seu redor, te guardando, mediando. E a Bíblia nos diz que ele coloca anjo ao nosso redor para nos guardar. Então não se preocupe com o teu amanhã. Jesus vem dizendo, ora, porque estás ansioso com há de comer, com há de vestir. Assim como eu visto o lírio do campo, assim como eu dou comida aos pássaros, eu vou tratar de você. Faz a minha obra e você vai ver. Quando ele chama Pedro, Pedro estava trabalhando. Quando ele chama os discípulos estavam trabalhando. E ele diz, olha Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, mas sim pescadores de homem. Então, há um querer de Deus que eu e você se envolva para ganhar o reino. Para ganhar para o reino. Saquear o inferno e ganhar para o reino. Quando você coloca a mão na obra, algumas batalhas você pode sofrer e vai sofrer. Mas a Bíblia diz, olha o que ela diz no livro de Salmos. No livro, vamos ver aqui. Não é no livro de Salmos.
no livro de Lucas, Jesus falando acerca dos que seguem a ele. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 57 em diante. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só o exemplo desse jovem. Ele queria, mas não tinha condições. Ele queria seguir Jesus, mas não tinha condições de seguir a Jesus. Aí Jesus responde para ele: olha, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você quer fazer, você tem que largar tudo. Você fica sabendo que as coisas de Deus são coisas sérias. Ou você abandona as práticas e segue a Jesus, ou você não vai conseguir. Ou você abandona isso que você está fazendo e segue a Jesus, ou você não vai conseguir. Ou você se arrepende das coisas que você está fazendo, ou você não vai conseguir seguir e fazer a obra de Deus. Você não vai conseguir. Por isso que Jesus, nessa primeira, já vem falando: olha, as raposas têm covis e as aves têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem tempo. Não tem tempo. Você que está fazendo a obra de Deus, que está fazendo, que está dentro da obra, que você está lutando, você que é secretária, você que é maestro, você que você que é o regente, você que é o líder, você que aceitou fazer a obra de Deus, ei, não largue agora. Não é peso. É pesado, mas não é peso. Seria peso se você largasse ela em volta e saísse. É muito perigoso você largar a obra de Deus. Não faça isso. Deus te chamou, Deus te capacitou, colocou em você um dom. Deus colocou em você um chamado. Deus colocou em você algo que não colocou em ninguém. É específico. Para cada um, Deus tem um chamado. Eu não faço o que você faz, você não faz o que o outro faz, o outro não faz o que você faz e você não faz o que eu faço. Então eu não tenho que discutir o que você está fazendo e nem você discutir o que eu estou fazendo. Não. O que está faltando hoje é você orar pelo teu irmão e ajudar o teu irmão. Porque a chamada do teu irmão é diferente da tua. Se o teu irmão foi chamado para ser recepcionista, para ser músico, para ser um maestro, para ser um pregador, para ser um ensinador, para ser um professor, e você não é, você ora a Deus, descobre o dom que está dentro de você e vai cair na obra, porque uma hora Deus vai te revelar aquilo que tem proposto para você. Mas ficar parado, não. Deus sempre tem algo para nós. E o que ele tem preparado é bom. Porque você vai descobrir no final que alguém vai se alimentar e vai falar assim: através da sua vida eu fui abençoado. Mas você tem que fazer com gosto. Você não pode querer olhar para o teu irmão e falar assim: ele consegue, eu não consigo. Não, você tem que descobrir o seu chamado. Eu comecei como músico. E hoje eu estou exercendo como líder. Ao mesmo tempo, eu sou vice-presidente de um campo de trabalho. Olha só, eu pensei que nunca eu teria isso para a minha vida. Mas o segredo está em você não parar. Porque alguém está olhando você. Alguém está te observando.
Alguém está de olho em você. E mais do que alguém está de olho, existe um Deus que está olhando para você, está olhando e está vendo. Ela está conseguindo, ele está conseguindo. Eu vou colocar mais um pouco. Que isso, pastor Josanias? Vai vir mais, porque Deus não chama e nem capacita ninguém que está parado e ninguém preguiçoso. Ele sempre chama alguém que está ainda mais atarefado. E ele vai reservando as tarefas. Olha para a vida do seu líder, vê o que ele faz. Olha para a vida do seu pastor, do seu bispo, vê o que ele faz. Olha para a vida dos seus pais, olha para a vida. E olha para a vida daqueles que não faz nada, vê se está fazendo alguma coisa. Então, em nome de Jesus, levanta dessa cadeira hoje, levanta desse banco e vai fazer alguma coisa para o Senhor. Vai fazer alguma coisa para o Senhor.